Antes de se despedir, Fubuki disse a Lucian que a seleção da estrela militar havia terminado e que o exame unificado estava se aproximando. Ela queria que Lucian garantisse um certificado da associação psíquica antes da prova. Assim, ele teria acesso a Starnet, permitindo que ele trocasse mercadorias livremente online. Lucian assentiu em reconhecimento, pronto para arrumar suas coisas e partir. Observando Lucian, Fubuki hesitou. Palavras pairavam em seus lábios, emoções que queria expressar, mas que simplesmente não conseguia colocar em palavras. Enquanto ele se afastava, Shin se aproximou com um sorriso travesso no rosto. Em todos esses anos conhecendo a Fubuki, é a primeira vez que vejo essa expressão nela, disse ele. Talvez Fubuki sentisse algo por Lucian. Antes que ele terminasse, Fubuki, envergonhada, desferiu alguns socos brincalhões nele, silenciando seus comentários ousados. Frustrada, ela se afastou correndo e se escondeu atrás de uma porta. Lá, ela parou por um momento, com o coração acelerado, percebendo que era a primeira vez que sentia algo assim por alguém do sexo oposto, e esse alguém era um homem muito mais jovem que ela. Após um dia de descanso, sobre uma floresta localizada na província de Inston, um enorme helicóptero militar preto pairava sobre uma colina. A porta da cabine se abriu em meio aos ventos fortes que bagunçavam o cabelo de todos. Gritando para ser ouvida, Fubuki perguntou a Lucian se ele tinha certeza de que queria descer ali. Segurando-se na porta do helicóptero, com a mochila nas costas, Lucian se virou e lhes deu um sorriso tranquilizador. Fubuki estava prestes a mandar o helicóptero baixar a altitude para soltar uma escada, mas antes que pudesse fazer isso, Lucian disse que não era necessário. Ele acenou em despedida, soltou-se e despencou em direção ao solo. Atonita, Fubuki apenas observou enquanto Lucian diminuía de tamanho no ar. Ao seu lado, Shin se lançou à frente, olhando para baixo em incredulidade. Lucian é maluco, exclamou. São 200 metros de altura. Ele nem está usando paraquedas. Fubuki, sempre calma, respondeu. Ele não vai se machucar. Ela olhou para baixo, percebendo que as habilidades daquele jovem já haviam superado as deles há muito tempo. Aliviado, Shin soltou um suspiro, balançando a cabeça com uma expressão complexa. Na montanha abaixo, um pai e seu filho faziam uma trilha. O pai segurava a mão do menino, guiando-o passo a passo. De repente, o garoto olhou para cima e apontou para uma figura no céu. Um ponto crescia rapidamente, uma silhueta descendo dos céus envolta em um brilho dourado. É o Superman? Perguntou o menino. O olhar do pai seguiu do filho, e seus olhos se arregalaram. No instante seguinte, ele percebeu que a figura no céu só podia ser um artista marcial extremamente poderoso, pelo menos de 6º nível, talvez até um grande mestre. O vento cortava seus ouvidos enquanto Lucian, após passar pela primeira fase do refinamento corporal imortal de ouro, sentia cada centímetro de seu corpo, músculos, ossos, pele e até seus órgãos internos, passar por uma imensa transformação, superando em muitos artistas marciais de 4º, 5º e até 6º nível. Ele caiu com força no topo da montanha. O impacto aterrador destruiu o solo abaixo dele, criando uma enorme cratera. Olhando para a cidade abaixo, ele ainda sentia a energia vigorosa correndo por seu corpo. Após atingir o 4º nível, levaria cerca de um mês para essa energia se integrar por completo. Ele disparou, descendo rapidamente a montanha. Lucian percebeu que sua força interior tinha um tom dourado. Olhando para suas mãos, elas pareciam inquebráveis. O pai e o filho observavam Lucian em estado de choque. O pai, sendo também um artista marcial, conseguiu ver brevemente a figura que havia caído, um adolescente extremamente jovem, aparentando ter cerca de 18 anos, como um estudante do ensino médio. E aquele estudante acabará de cair de centenas de metros sem sofrer um arranhão. O homem riu, balançando a cabeça, pensando consigo mesmo que talvez Lucian estivesse equipado com alguma tecnologia avançada. Ainda assim, sua expressão era complexa ao olhar para a cratera que Lucian deixou para trás. Seu filho insistiu, perguntando novamente. Aquele irmãozão era o Superman? O pai segurou a mão do filho, tentando desviar sua atenção. Não existe Superman. Eles só estão gravando um filme, disse o pai, enquanto o garoto seguia morro acima, embora contra gosto, com os olhos ainda fixos na direção em que Lucian havia desaparecido. No coração do menino, Lucian era definitivamente o Superman. Ele pensava consigo mesmo. Seu pai só não queria admitir. Lucian chegou rapidamente à associação psíquica. O lugar parecia deserto. Ele foi direto até a recepção, onde encontrou um jovem completamente absorto em seu celular, jogando Genshin Impact. Ao ver a carta de recomendação de Lucian, o rapaz teve uma expressão de completo espanto. Olhou para Lucian, que parecia não ter nenhum poder psíquico, mas, considerando que a recomendação vinha do distrito militar, tratou-o com respeito. Afinal, ele mesmo já tinha servido no exército. O jovem se levantou prontamente e conduziu Lucian para o interior da associação. Seguindo o rapaz, Lucian entrou em uma sala onde havia 3 pessoas, 2 jovens e um homem de meia-idade, calvo. O homem tremia visivelmente, focado intensamente em controlar um orbe metálico. Enquanto Lucian observava, gotas de suor se formavam na testa do homem, que tentava guiar o orbe através de uma parede de vidro. De repente, o orbe vacilou e, logo depois, colidiu com o vidro, provocando um som de estilhaço. Grandes rachaduras se espalharam rapidamente pela parede de vidro. A concentração do homem foi quebrada e o orbe caiu no chão. Desolado, ele ficou olhando para o objeto. Aquela já era sua 6ª tentativa na última década. Um membro da equipe tentou consolá-lo, dizendo que romper barreiras naquela idade era mesmo
mesmo difícil. Com lágrimas nos olhos, o homem calvo deixou a sala. A próxima era uma garota chamada Sofia. Ela tinha longos cabelos loiros ondulados e um corpo marcante. A equipe parecia já conhecê-la, comentando que aquela era sua terceira tentativa no exame. Sofia respondeu com um suspiro, dizendo que se tornou uma praticante psíquica de nível 1 aos 20 anos. Agora, com 25, achava normal ter falhado algumas vezes no teste para o nível 2. O funcionário então voltou sua atenção para Lucian. O jovem da recepção indicou que ele vinha com uma recomendação de Fubuki e tinha uma carta de encaminhamento do distrito militar. Sofia olhou para Lucian com curiosidade, achando difícil acreditar que aquele rosto tão jovem pertencia a um praticante psíquico. Mas, independentemente de suas habilidades, ela o achou muito bonito. Aproximou-se, apresentou-se e o elogiou por se tornar um praticante psíquico tão jovem. Generosamente, ofereceu ajuda caso ele tivesse dúvidas. Lucian agradeceu com um aceno e perguntou se a tarefa que o homem calvo tentava realizar fazia parte da avaliação. Falando por experiência, Sofia começou a explicar as etapas do teste. A primeira etapa media a força e a pureza do poder psíquico usando uma máquina. A segunda etapa era prática. Os participantes precisavam controlar várias esferas metálicas e guiá-las por buracos em paredes de vidro extremamente frágeis, sem tocá-las. Ela explicou que o vidro era tão delicado que um simples toque já o faria estilhaçar. O homem calvo, sendo um praticante de nível 1, tinha apenas uma camada de vidro para atravessar. Já ela, como praticante de nível 2, precisava passar por 5. Sofia juntou as mãos e fez uma prece silenciosa, torcendo para que tudo corresse bem. Quando chegou sua vez, ela fez um aceno para os avaliadores e aproximou-se rapidamente da máquina, colocando a mão sobre ela. Logo, a coluna hexagonal se iluminou e os resultados apareceram na tela. Força do poder psíquico 11.33 e pureza 1.02, uma aprovação no limite. Vendo isso, Sofia suspirou aliviada. Agora vinha a parte prática. Diferente do exame de nível 1, o de nível 2 exigia o controle simultâneo de 15 orbes metálicos. Esses orbes precisavam atravessar 5 camadas de vidro, e o tempo limite era de apenas 20 segundos. Com expressão séria, Sofia usou seus poderes psíquicos para fazer levitar os 15 orbes diante dela. Ela estava visivelmente tensa. Respirou fundo e, então, lançou os orbes em direção às camadas. Lucian logo percebeu o quão desafiador era controlar 15 dessas esferas metálicas de mithril ao mesmo tempo, especialmente para um praticante de nível 2. Além disso, o poder psíquico precisava ser contido com precisão. Era necessário manter o foco em todas as esferas e operá-las com proximidade. Estava longe de ser fácil. Sofia passou rapidamente pela primeira camada de vidro, confiante. A segunda também foi superada. Ela ajustou as posições e conseguiu atravessar a terceira. Mas, quando estava prestes a alcançar a quarta camada, um membro da equipe anunciou que o tempo havia se esgotado. Aquela tentativa estava falhada. Desanimada, Sofia não pareceu abalada. Respirou fundo e se preparou para tentar novamente. Dessa vez, ela acelerou o ritmo desde o início. As 3 primeiras camadas foram superadas sem dificuldade. A quarta foi vencida por pouco. Com 12 segundos restantes, ela avançou para a quinta camada. Talvez tentando compensar o erro anterior, Sofia forçou demais a velocidade. Como resultado, algumas das esferas tocaram a delicada parede da quinta camada. Um som de vidro se estilhaçando ecoou pela sala, e os orbes caíram no chão. Sofia se ajoelhou, o rosto tomado por um sorriso amargo. Ela havia falhado mais uma vez. Os avaliadores não disseram nada, apenas perguntaram se ela queria tentar de novo. Sofia sabia que ainda estava longe de se tornar uma mestra psíquica de nível 2. Nesse momento, uma voz ecoou, chamando por ela. Quando ele disse que ela poderia conseguir, todos se viraram para ver Lucian, que se aproximou de Sofia com uma postura calma. Ele observou que Sofia tinha potencial, mas estava usando o método errado. Sugeriu que, em vez de focar apenas no que estava à frente, ela também deveria observar o que havia atrás. Sofia piscou, sem entender o que ele queria dizer. Lucian explicou pacientemente que o método dela, ajustar a posição de cada esfera na frente de cada camada de vidro, fazer com que passassem e depois ajustar novamente para a próxima camada, era muito demorado e exigia demais de sua força psíquica. Ele deduziu que esse teste, na verdade, era sobre a capacidade psíquica de calcular e planejar antecipadamente. Se ela planejasse desde o início por quais buracos as esferas deveriam passar e conectasse esses pontos, teria uma rota clara através das 5 camadas. Lucian explicou que, depois disso, tudo o que ela precisava fazer era controlar as 15 esferas para seguirem por 15 caminhos diferentes. Os olhos de Sofia brilharam, como se tivesse compreendido a ideia. Os membros da equipe refletiram sobre as palavras de Lucian e assentiram em concordância. Eles olharam para Lucian com admiração, mas ainda apontaram que realizar essa estratégia em tão pouco tempo, determinando 15 rotas e calculando distâncias e velocidades, era incrivelmente desafiador. Lucian balançou a cabeça. Para uma pessoa comum, talvez esses cálculos parecessem esmagadores, mas para um praticante psíquico, esse método deveria ser moleza. Enquanto falava, Lucian olhou para Sofia, sinalizando para que prestasse muita atenção, pois ele demonstraria aquilo apenas uma vez. Sofia piscou surpresa, e os membros da equipe tinham a mesma expressão de espanto. No momento seguinte, todos assistiram horrorizados enquanto todas as esferas metálicas dentro
dentro da caixa no chão começaram a levitar, se agrupando como uma grande colônia de abelhas. Com um gesto rápido em direção à parede de vidro, Lucian comandou as incontáveis esferas. Elas se dispersaram instantaneamente, disparando pelos buracos da parede com velocidade impressionante. As esferas rapidamente se uniram em um bloco massivo à medida que se aproximavam da parede de vidro. Então, o enxame se dispersou abruptamente, passando rapidamente pelos buracos circulares na parede de vidro. O número de buracos não era nem de perto suficiente para todas as esferas. Ainda assim, cada uma passou de forma precisa e ordenada. Quando a última esfera passou pela primeira camada de vidro, as da frente já tinham atravessado a terceira e até a quarta camada. Todas se moviam como se tivessem consciência própria, navegando rapidamente entre as camadas de vidro. Em poucos segundos, o enxame de esferas alcançou o outro lado da última parede de vidro. Lucian se virou para a atonita Sofia, dizendo que era realmente simples, uma vez que se entendia o conceito. Elas só precisavam passar em sequência. Sofia permaneceu em silêncio, sem conseguir dizer nada. Lucian então se voltou para a equipe e perguntou: quantos segundos? Quase instintivamente, alguém olhou para o cronômetro e respondeu: exatamente 10 segundos. Até mesmo o recepcionista que havia acompanhado Lucian até ali ficou em completo silêncio. Lucian então perguntou se Sofia havia entendido. Sofia tinha visto claramente como quase 1000 esferas conseguiram passar camada por camada de vidro até o ponto final. A trajetória de cada uma era evidente, mas como Lucian havia feito aquilo, parecia um truque de mágica sendo realizado diante de seus olhos. Ela via tudo, mas não entendia como era possível. Eles não conseguiam compreender como quase 1000 esferas conseguiram navegar por buracos minúsculos em apenas 10 segundos. Se foi mesmo como Lucian descreveu, com camadas de vidro, milhares de buracos e quase 1000 esferas metálicas, aquilo seria uma tarefa de cálculo astronômico. A cena que presenciaram foi profundamente chocante e avassaladora para seus sentidos. A sala ficou em silêncio até que uma funcionária recuperou os sentidos e urgentemente mandou chamar o presidente da guilda. No escritório do presidente, um senhor de idade, vestindo camiseta e sandálias, estava sentado diante de um computador focado na tela. Mesmo sendo mestre psíquico de nível 4, ele pensava que nunca conseguiria virar um deus das apostas. O recepcionista entrou correndo sem bater. O presidente nem olhou, apenas perguntou por que a pressa. O jovem correu até ele, sem conseguir encontrar palavras, e relatou o que havia testemunhado. O presidente, absorto no jogo, mal prestava atenção. O jovem insistiu que ele verificasse as câmeras de segurança. A contragosto, o presidente pausou o jogo e puxou as gravações. Lucian estava fazendo o teste de poder psíquico. Um brilho dourado intenso irradiava de suas mãos, iluminando toda a sala. Pela primeira vez, a expressão do presidente mudou. Com o zumbido suave dos equipamentos, a tensão na sala aumentou. Logo, 2 números apareceram na tela. Força psíquica, 435.87. Pureza psíquica, 126.02. Todos olharam os números, incrédulos, achando que a máquina estava com defeito. A equipe, no entanto, sabia o quão aterradores eram aqueles valores. O padrão de pureza psíquica para um psíquico de nível 2 era 1. Mesmo para um mestre psíquico de nível 4, era apenas 10. A força de 435 já era chocante, mas essa pureza? Pura impossibilidade. Eles lembraram que o mestre psíquico mais forte ali era justamente o presidente, e sua pureza era 10. Mas aquele jovem, com aparência de estudante colegial, tinha uma pureza 12 vezes maior. O presidente correu para fora de sua sala, em direção à área de testes. Pediu à equipe que verificasse se os equipamentos estavam com defeito. Ela garantiu que não. Haviam testado 2 pessoas antes de Lucian. Lucian, um pouco confuso, perguntou por que estavam reagindo daquele jeito. Havia algum problema com seus resultados? O presidente explicou que os números eram tão absurdos que estavam tendo dificuldade em acreditar. Ele então perguntou discretamente se Lucian era descendente de algum mestre psíquico de nível 7 ou 8. Lucian sorriu e disse que não vinha de uma linhagem tão ilustre. Depois perguntou se podia prosseguir para o teste final. O presidente, enxugando o suor da testa, perguntou se isso era mesmo necessário, dado o nível dele. Lucian apenas balançou a cabeça e respondeu que, para ele, aquilo era uma tarefa simples. Enquanto dizia isso, lançou um olhar despreocupado para a parede de vidro. Assim que o cronômetro foi iniciado, as esferas de ferro se transformaram em um fluxo semelhante a um dragão, atravessando o vidro com facilidade. Lucian sentiu que poderia ir ainda mais rápido. Em pouco tempo, todas as esferas passaram pela última camada de vidro. Essa segunda tentativa foi ainda mais rápida que a anterior. A equipe, trêmula, olhou para o cronômetro. 4,25 segundos. Naquele momento, todos sentiram como se o ar tivesse sumido da sala. Essa tarefa era ainda mais difícil que a anterior, e mesmo assim, ele reduziu o tempo pela metade. Observando a naturalidade de Lucian, estava claro que ele ainda não havia atingido seu limite. Como presidente da Associação de Mestres Psíquicos, ele sabia bem o quão impossível era aquilo que Lucian acabará de fazer. Nem mesmo ele conseguia tal façanha. Para ele, Lucian estava próximo do nível de um grande mestre psíquico. Sem palavras, sua atitude mudou completamente. Passou a tratá-lo com profundo respeito, chamando-o até de senhor. Era um respeito genuíno pela força, independente de idade ou origem. O
presidente decidiu que ele mesmo entregaria a Lucian um certificado e um crachá. Contudo, admitiu que só poderia emitir uma certificação de mestre psíquico de nível 4 ali. Para obter um crachá de nível mais alto, Lucian precisaria ir até a capital. Lucian, notando a mudança de comportamento, achou graça. Disse ao presidente para não se preocupar tanto. Ele era muito mais velho, não precisava de tanta formalidade. Aos olhos de Sofia, Lucian parecia envolto por uma aura de grandeza e mistério. Naquele momento, sob sua aparência imponente e bela, parecia haver camadas de neblina, conferindo-lhe um ar majestoso e enigmático. Sofia gaguejou, perguntando quantos anos ele tinha. Lucian respondeu que tinha 18 e que estava se preparando para os exames unificados do ensino médio. Perguntou se ela achava que ele era um daqueles que parecem jovens, mas têm centenas de anos. Sofia assentiu seriamente. Era exatamente o que estava pensando. Lucian sorriu, dizendo que ela devia ler menos romances de fantasia. Ele explicou que a certificação de mestre psíquico poderia dar pontos extras no exame, por isso foi até lá fazer a avaliação. Sofia sentia-se tonta. O que havia vivido naquele dia parecia surreal. Ela olhou para Lucian e perguntou se tivesse mais uma chance no teste, deveria tentar novamente? Lucian respondeu com sinceridade, dizendo que ela tinha talento e que se focasse, com certeza passaria. Gentilmente segurou o braço dela, tentando fazê-la relaxar. O rosto de Sofia corou instantaneamente. Seu coração disparou enquanto Lucian explicava como ela deveria proceder. Mas ela não ouviu nada. Era como se o tempo tivesse parado. Ela olhava com o rosto avermelhado, os sentimentos misturados, mordeu os lábios, seu coração um verdadeiro turbilhão.